Nesse 9 de março, o Ghostface está de volta às telonas. Pânico 6 é o mais novo longa da franquia e promete resgatar muitos elementos da história dos filmes anteriores. Pelo menos é o que aquele santuário que aparece no trailer sugere. A gente resolveu seguir essa deixa e também vamos relembrar tudo o que aconteceu nos 5 primeiros filmes pra você não precisar fazer uma maratona gigante antes da estreia. Se bem que a gente super recomenda isso também. Mas por aqui fica tudo mais prático. Vamos conferir quantos corpos os Ghostfaces deixaram pelo caminho de 1996 até hoje. Antes de começar, lembre de curtir o vídeo, clicar no sininho, se inscrever no canal e nunca, em nenhuma circunstância, falar eu já volto. I'm getting another beer. You want one? Yeah, sure. I'll be right back! There's a formula to it. A very simple formula. Everybody's a suspect. Pânico segue aquele clássico formato de slasher, onde um assassino sai por aí matando vários adolescentes um por um. O grande atrativo aqui é que essa franquia é toda metalinguística e satírica, comentando sobre o próprio subgênero do slasher. Tudo isso é criação do roteirista Kevin Williamson e ninguém menos que Wes Craven, o nome por trás da Hora do Pesadelo. O primeiro filme começa com a Casey Becker, interpretada pela Drew Barrymore, recebendo uma ligação telefônica de uma pessoa suspeita que vai ficando cada vez mais hostil até revelar que tá na sua casa e matar o seu namorado depois que ela erra uma pergunta num quiz de filmes de terror. Na época, o marketing do filme deu a entender que a Drew Barrymore ia ser a protagonista do longa. Então foi um grande choque quando ela morreu na cena de abertura, nas mãos de um assassino que usava máscara de fantasma. Portanto, Ghostface. No dia seguinte, a gente conhece a verdadeira protagonista, Sidney Prescott. O seu grupo de amigos é formado pelo seu namorado exageradamente suspeito, Billy Loomis, a sua melhor amiga Tatum, a namorado dela, o Stu, e o cinéfilo e melhor personagem da franquia, Randy. A Sidney ainda tá tentando superar a morte da sua mãe Maureen Prescott, que foi assassinada no ano anterior. Supostamente, o assassino foi o Cotton Weary, um dos vários amantes da Maureen. Outros personagens importantes são a repórter inescrupulosa Gale Weathers e o policial atrapalhado Dewey, que é irmão da Tatum e também trata a Sidney como se fosse da família. Quando eles não estão ocupados tentando desvendar o caso, a Gale e o Dewey estão começando um caso amoroso. If I may say so, Miss Weathers, you are much prettier in person. A gente acompanha a Sidney sendo perseguida pelo Ghostface na própria casa, mas ela consegue escapar. O maior suspeito desse caso é o Johnny Depp genérico, Billy Loomis, que chega até a ser preso pela polícia porque ele estava com um celular na casa da Sidney e um celular não era exatamente comum naquela época. Agora, por conta dos assassinatos, as aulas são suspensas e só pra ter alguma morte no meio do filme, o diretor da escola é esfaqueado. O Stu então dá uma festa para celebrar as férias fora de época e o Randy explica ali quais são as 3 regras de um filme de terror: não transar, não usar drogas e nunca dizer eu já volto. Todos os personagens quebram essas regras, incluindo a Sidney, que desde a morte da sua mãe estava com medo de ter contato físico com o Billy, mas acaba transando com ele na festa. O Ghostface começa a atacar o pessoal na casa um por um. Primeiro a Tatum morre amassada por uma porta de garagem, depois o cinegrafista Kenny tem a sua garganta cortada, e a Gale sofre um acidente de carro e tanto Billy quanto Dewey são esfaqueados. Depois de muito caos, o Billy aparece vivo, atira em Randy e se revela como o primeiro assassino. We all go a little mad sometimes. Não, Billy! Ou melhor, um dos assassinos. O Billy e o Stu são comparsas e dividem o manto do Ghostface no primeiro filme. Ali, naquela tradicional cena em que os vilões fazem um discurso sobre a sua motivação, os dois revelam que eles mataram a mãe da Sidney no ano passado. Ela estava tendo um caso com o pai do Billy e a mãe dele ficou sabendo, e daí ele ficou triste porque os pais se separaram e ele quis matar a Sidney. Normal. A Sidney consegue matar os dois, ou pelo menos machucar gravemente o Stu, já que o ator Matthew Lillard afirma que não dá pra ninguém morrer com uma televisão caindo na cabeça, e ele até hoje defende que o personagem tem que voltar pra franquia. Fato é que a Sidney finalmente supera a morte da mãe e tá pronta pra ser protagonista da própria história. Os sobreviventes daqui do primeiro filme são a Sidney, o Dewey, a Gale e o Randy. E esse vai virar o quarteto principal da franquia e nenhum deles nunca vai morrer nos filmes seguintes, né? Né? Oh, please, please. By definition alone, they're inferior films. It's bullshit generalization. Many sequels have surpassed their original. Oh, yeah? Name one. Yeah.
Como se o primeiro longa não fosse metalinguístico o suficiente, Pânico 2 começa numa exibição de Stab, um filme que conta a ficcionalização da história dos assassinatos do Stu e do Billy Loomis em Woodsboro. Aqui a gente acompanha o casal Maureen Evans e Phil, que vão assistir Stab num ambiente cheio de pessoas fantasiadas como Ghostface. Nada amedrontador. O Phil vai no banheiro e alguém mata ele quando ele tá lá, e alguém chega fantasiado do lado da Maureen e ela acha que é o seu namorado. Mas não era o caso. A Maureen e o seu namorado, eles estudavam na Windsor College, que por acaso é a mesma faculdade da Sidney Prescott. Ela saiu de Woodsboro, mora na faculdade e faz parte de um grupo de teatro. Os coadjuvantes desse novo capítulo são a Hallie, a sua nova melhor amiga, o Derek, o seu novo namorado, e o melhor amigo dele, Mickey. Pânico 2 também tem o retorno do Randy, que tá estudando na mesma faculdade, e da Gale e do Dewey, que vão pra lá depois de ouvir desses primeiros assassinatos no cinema. Por último, dois personagens que têm participações importantes são a repórter investigativa Debbie Salt, que é fã da Gale, e o Cotton Weary, que teve a inocência provada e depois foi libertado e agora tá correndo atrás dos seus 15 minutos de fama. A Sarah Michelle Gellar também tá no filme, mas ela só tem 2 cenas, sendo que uma delas ela morre. O Ghostface trabalha bastante nesse filme e ataca bem mais gente do que no primeiro. O Randy morre em plena luz do dia. O Dewey é esfaqueado, mas ele sobrevive. E os 2 policiais estavam protegendo a Sidney também morrem, assim como a Hallie, que prova que ser amiga da Sidney não é exatamente muito seguro. O filme tenta sugerir que o culpado, mais uma vez, é o namorado da Sidney, mas o Derek não somente era inocente, como ele morre no clímax do filme quando é revelado que o Mickey era o assassino. Mas ele não estava sozinho, ele tinha uma cúmplice que era aquela repórter, a Debbie Salt, que na verdade se chama Sra. Loomis e tá numa missão de vingança por conta da morte do seu filho Billy no primeiro filme. Com a ajuda do Cotton, a Sidney consegue mais uma vez matar os seus 2 assassinos. Character can die. This means you, Sid. I'm sorry. It's the final chapter. It could be fucking Reservoir Dogs by the time this thing is through. Pânico 3 é o único dos 4 primeiros filmes da franquia que não é roteirizado pelo Kevin Williamson. Por conta disso, ele é bem mais engraçado e bem menos bom, mas ele é legal. A vítima da cena de abertura dessa vez é Cotton, que finalmente conseguiu se tornar famoso e agora é apresentador de um talk show. Ele recebe uma ligação de alguém tentando descobrir o paradeiro da Sidney e a voz é de uma mulher, mas logo fica claro que esse é um novo Ghostface e ele tem um novo truque, imitar a voz de outras pessoas. No fim das contas, o Cotton e a namorada dele morrem. No terceiro filme, a Sidney tá vivendo uma vida de programa de proteção à testemunha, afastada do mundo, numa casinha de sapê, usando o nome falso de Laura, resgatando as suas mommy issues enquanto tem umas alucinações com a Maureen. A Sidney fica afastada da trama principal durante quase metade do terceiro filme. Quem a gente acompanha de verdade é o Dewey, a Gale e o elenco de Stab 3. As novas vítimas são Jennifer Jolie, que interpreta a Gale, a Angelina Tyler, que faz a Sidney, o Tyson, que é o intérprete do Randy, e o Tom, que faz o Dewey. As mortes do elenco acontecem na mesma sequência dos assassinatos do roteiro de Stab 3. A primeira morte é a da Sarah, que interpreta uma loira aleatória, que é uma referência à personagem do Drew Barrymore no primeiro filme. E mais tarde, o segurança da Jennifer é esfaqueado, e logo depois é o Tom que morre, num dos assassinatos mais criativos do Ghostface, durante uma explosão por conta de um vazamento de gás. A Sidney entra na história de fato depois que o Ghostface descobre onde ela tá e liga pra ela. Agora, a Sidney não tá mais segura e decide ir pra Hollywood pra se encontrar com o Dewey e a Gale e o detetive Kincaid, que é o investigador do caso e é meio sad boy. What's your favorite scary movie? My life. Esse Ghostface está deixando fotos antigas da Maureen Prescott como pistas dos seus assassinatos e afirma que na verdade foi ele que realmente matou a mãe da Sidney. A Gale investiga tudo e descobre que a Maureen foi abusada em uma festa de um grande produtor de Hollywood, o John Milton. Anos depois, a gente foi entender que aquilo era inspirado no caso do Harvey Weinstein, que era produtor da própria franquia Pânico.
O elenco vai pra casa do Milton, que também é produtor do Stab, pra comemorar o aniversário do diretor do filme, Roman Bridger. Lá, eles começam a morrer um por um. Primeiro o corpo do diretor aparece no porão, depois a Angelina é esfaqueada, o Tyson é arremessado pelo Ghostface e morre na queda, e até a coitada da Jennifer Jolie, que é tranquilamente a melhor personagem do novo filme, morre nas mãos do assassino. Quando o Ghostface confronta a Sidney, a gente descobre que era o Roman por trás da máscara. Ele tinha forjado a própria morte só pra dar aquele plot twist pra audiência. O Roman revela que ele conhece bastante da história da Maureen, que ela teve um filho fruto do abuso que ela sofreu em Hollywood, mas que abandonou a criança e voltou pra Woodsboro. E esse filho é o Roman. Ele revela que foi ele que contou pro Billy sobre o caso do seu pai com a Maureen, então, na visão dele, ele também foi responsável pela morte da Maureen, e é como se ele tivesse sido cúmplice do Billy e do Stu. O Roman mata o Milton e daí dá um tiro na Sidney, mas ela sobrevive, graças a um colete à prova de balas. Ela mata o meio-irmão e no final do filme a gente vê que ela superou de vez o trauma e agora consegue deixar até a porta aberta. Fim da trilogia. Well, it's all so predictable. There's no element of surprise. You can see everything coming. Pânico 4. Pânico 4 tem a sequência de abertura mais maluca da franquia, que começa com a cena de um assassinato de Stab 6, e daí depois parece que o filme começou de verdade e a gente descobre que era só uma cena de Stab 7. Quando a história finalmente vai pra Woodsboro, a gente vê duas jovens maratonando a franquia Stab, as amigas Jenny e Marnie. A Jenny prega uma peça fingindo que é o Ghostface, mas a piada vira realidade e as duas realmente são atacadas e morrem. O filme mostra o retorno ao Woodsboro 10 anos depois dos eventos de Pânico 3. A Sidney tá na cidade só pra fazer a divulgação do livro que ela escreveu sobre a sua vida. E lá, ela encontra com a Kate Roberts e a Jill Roberts, sua tia e sua prima, personagens que nunca tinham sido citados na franquia até agora. A Jill divide o protagonismo com a Sidney e o grupo de amigos dela são os adolescentes que vão ser aterrorizados pelo Ghostface em Pânico 4. As melhores amigas da Jill são a Olivia e a Kirby, e ela tem um namorado suspeito, que é tradição da franquia Pânico, o Trevor. Eles também estudam junto com os cinéfilos Charlie e Robbie, que fazem a função do Randy e explicam as regras dos filmes de terror pra gente. Mas o Randy é insubstituível, só queria dizer isso. Enquanto a Jill e a Kirby estão conversando no quarto, o Ghostface liga pra elas e diz que tá dentro do armário. A Kirby checa e ele não tá dentro do armário. Na verdade, ele estava dentro do armário da Olivia, que mora do outro lado da rua. Então elas assistem a Olivia sendo assassinada sem poder fazer nada. Rebecca, a secretária da Sidney, é a nossa próxima vítima. Ela é demitida por querer usar os novos assassinatos pro livro e quando ela tá indo embora sozinha, ela é atacada pelo Ghostface. Apesar de não ter nada em comum e só química, o Dewey e a Gale agora são casados. Ele é o xerife da cidade e comanda os oficiais Judy Hicks, agente Ross e agente Perkins. E a Gale se aposentou pra ficar em Woodsboro, mas retoma o seu lado jornalista pra investigar esse novo Ghostface. Com a ajuda do Charlie, Robbie e Sidney, ela chega à conclusão que o assassino vai atacar de novo numa festa anual de exibição dos Stabs. Lá, a Gale é esfaqueada pelo Ghostface, mas sobrevive e é levada pro hospital. Enquanto isso, na casa da Jill, os policiais Ross e Perkins são assassinados. E logo em seguida, a tia da Sidney também. Agora, a única parente viva da Sidney é a Jill. Os jovens que estavam na festa do Stab vão pra casa da Kirby. O Robbie morre e o Charlie é capturado e preso numa cadeira. A Kirby tem que responder perguntas sobre filmes de terror pra salvar ele, que nem aconteceu com a Cassie no primeiro filme. Como boa fã de filme de terror que ela responde tudo certo e daí vai desamarrar o Charlie. Os dois têm uma tensão romântica muito fofa o filme inteiro, então é uma grande surpresa quando o irmão mais novo do Macaulay Culkin esfaqueia a Kirby. I won, Charlie. I fucking won. I won. He tried to beat me, but I fucking won. Okay. Okay. You're almost there. Just hang tight. Okay. Kirby, this is making a move. Tá, só uma pausa. A Kirby vai ter uma contagem especial porque tecnicamente ela morreu, mas daí o pânico que vai vir agora fala que ela sobreviveu e ela volta. Então o nosso saldo fica mais uma morte por Robbie e meia pela Kirby. O Charlie também ataca a Sidney, mas ela consegue fugir só pra ser esfaqueada por um segundo do Ghostface. Na revelação mais chocante da franquia, a gente descobre que a Jill era a psicopata. Ela mata o Trevor, trai o Charlie e mata ele também. E por fim, a Jill deixa a Sidney à beira da morte e se esfaqueia, se joga numa mesa, se bate toda pra parecer que ela foi atacada. O plano dela era que a culpa caísse no Trevor e no Charlie e parecer que ela foi a única vítima, pra ela ser a nova Sidney. Tudo porque ela tinha inveja da fama da tia. What world are you living in? I don't need friends. I need
fans. A Jill é levada pro hospital e lá ela descobre que a Sidney ainda está viva. Ela vai pro quarto da nossa Final Girl favorita pra terminar o trabalho, mas a Sidney mata a prima com um desfibrilador. A Sidney, a Gale, o Dewey, a oficial Hicks e aparentemente a Kirby sobrevivem pra contar a história. A ideia era que o Pânico 4 começasse uma nova trilogia, mas o filme flopou e os planos foram por água abaixo. Sem motivo nenhum, by the way, porque Pânico 4 é ótimo. Foi só 11 anos depois que o Ghostface voltou pra aterrorizar Woodsboro. Some idiot in a Ghostface mask. 3 attacks so far, 1 dead. Something about this one just feels different. Pânico 5, ou simplesmente Pânico, ou Pânico 2022, como eu gosto de chamar, é o primeiro filme da franquia que não é dirigido pelo Wes Craven, falecido em 2015. Agora, quem comanda a direção são 2 pessoas com um nome difícil de falar, o Matt Bettinelli Olpin e o Tyler Gillett, do Ótimo Casamento Sangrento, que eu recomendo muito. O longa começa com a Wandinha tendo que responder várias perguntas do Ghostface e sendo brutalmente atacada pelo assassino, numa cena que já deixa claro que esse filme estava se propondo a ser o mais violento da franquia. Mesmo assim, essa personagem, que se chama Tara Carpenter, é a primeira vítima de uma cena de abertura de Pânico que não morre. Ela foi atacada como isca, para atrair a sua irmã mais velha, Sam, de volta para Woodsboro. Ela viaja até a cidade na companhia de Richie, que provavelmente é o primeiro namorado da franquia que não é absolutamente suspeito, apesar dele ser um pouco. Eu sabia que ele era assassino, tá? Só queria deixar isso claro. Sam reencontra o grupo de amigos da sua irmã, o Wes Hicks, filho da Judy Hicks, que agora é xerife, os gêmeos Mindy e Chad, e a Liv, namorada do Chad. A melhor amiga da Tara, a Amber, também tá lá, e ela tem um leve atrito com a Sam, aparentemente porque ela saiu da cidade e deixou a irmã mais nova com a mãe alcoólatra. Mais tarde, a Sam é atacada pelo Ghostface e sobrevive, mas a gente descobre que ela é um tanto perturbada, porque ela começa a ter alucinações com seu pai, Billy Loomis. Depois disso, a Sam explica pra Tara que o motivo dela ter deixado Woodsboro foi porque ela descobriu que ela era filha do Ghostface original. Nessa mesma noite, Vincent, que é o sobrinho do Stu, vai encher o saco do grupo de jovens que protagoniza o filme e logo em seguida é assassinado no estacionamento do bar. A Sam e o Richie vão visitar o Dewey, que agora tá afastado da polícia e vive num trailer triste e sozinho enquanto assiste os programas da Gale, sua ex. Ele fica com o pé atrás em ajudar o casal e até fala pra Sam prestar atenção no Richie, porque, né, quem sabe, sabe. O Dewey avisa a Gale e a Sidney que tem uma nova onda de crimes acontecendo, mas a Sidney resiste e fala que não vai voltar pra Woodsboro, certíssima. O Dewey então se reúne com os novos adolescentes pra tentar entender as motivações do assassino. Eles chegam à conclusão que os crimes estão sendo cometidos contra pessoas que têm alguma relação com os assassinatos originais. Na cena seguinte, já aparece uma brecha nessa teoria. O Wes e a Judy, que não tem nenhuma relação com o Stu ou o Billy, são assassinados em casa. A Sam percebe que o Ghostface não quebrou seu padrão. Ele queria chamar a atenção dos policiais para a casa do xerife para deixar a Tara no hospital sem supervisão. Nesse contexto, a Gale e o Dewey se encontram e tem uma cena num claro tom de despedida. You are a lot of things, Dewey. But you are not a coward. You just were meant to be in Woodsboro. O Dewey vai com a Sam até o hospital, dá um tiro no Ghostface, mas ao invés de fugir com as outras vítimas, ele decide voltar sozinho pro corredor e dá um tiro na cabeça do assassino pra garantir que ele matou, mas ele acaba sendo esfaqueado e depois de 4 filmes sobrevivendo a diferentes Ghostfaces, o Dewey morre. E já que um personagem clássico morreu, a Sidney decide voltar à cidade, decidida a se vingar desse novo Ghostface. A Sam, a Tara e o Rich decidem fugir da cidade, mas precisam parar na casa da Amber pra buscar uma bombinha de asma, muito tradicional. A casa dela é a mesma que o Stu morava, onde rolou o clímax do primeiro Pânico. É referência suficiente pra você? Lá, a gente vê os adolescentes no meio de uma festa em homenagem para um amigo deles, o Wes. E essa cena serve tanto para celebrar o personagem fictício quanto o Wes Craven. Durante a festa, o Ghostface trabalha sem parar. Tanto o Chad quanto a Mindy são esfaqueados, e os outros adolescentes se reúnem na sala e a Amber surpreende todos sacando uma arma e dando um tiro na cabeça da Liv. O Rich se revela como o segundo assassino e esfaqueia Sam. A dupla explica que eles são super fãs de Stab e se conheceram em fóruns online. Eles achavam que a saga estava saindo dos trilhos e queriam voltar para os básicos, então o plano era matar todo mundo e botar a culpa na Sam para render uma história tão boa que inspire um novo Stab, com a filha do assassino original assumindo o manto de Ghostface. A Gale e a Sidney atiram e tacam fogo na Amber, enquanto a Sam faz jus ao espírito assassino do pai e esfaqueia Richie várias vezes. Tipo, várias.
Os sobreviventes são Sam, Tara, Gale, Sidney e os gêmeos, que estão em ambulância. A Gale diz que vai escrever um livro sobre o Dewey, a Sidney consola a Sam dizendo que ela vai ficar bem, e o filme termina. Agora a gente precisa esperar um novo Pânico pra conhecer o restante dessa história. Tá ansioso pra ver o Ghostface tocando terror em Nova York? Conta pra gente nos comentários e aproveita pra falar qual que é o seu filme preferido dessa franquia. Lembra também de curtir o vídeo, clicar no sininho e assinar o canal. Até a próxima. Em 2019, no Disney Plus, estreava a primeira série em live action de Star Wars, The Mandalorian. A gente resumiu todos os acontecimentos mais importantes, incluindo também tudo o que aconteceu com Din Djarin e o Grogu em The Book of Boba Fett.